E a gente vai começar hoje mais um episódio do Acelera Cabeleireiros com uma convidada que vai impactar a sua carreira. Hoje vamos conhecer a história de Andressa Souza. Andressa que tem uma história impactante, uma história que vai impactar a sua carreira e vai te inspirar e muito. Seja bem-vinda, Andressa. Muito obrigada, Carla, por essa oportunidade de estar aqui para somar, né, juntamente com vocês, com mais um podcast aí falando das nossas histórias. Fico muito feliz de estar podendo participar. A história da Andressa, ela promete. Promete por quê, Carla? Por que promete? Porque é uma história real, é uma história que começa do zero, começa do nada ou abaixo do nada, e hoje ela tem história de sucesso para contar para a gente aqui do Acelera. Andressa, fala um pouquinho da jornada, do teu início, antes de você ter o seu salão, de você ter suas clientes, como que isso começou, a tua infância, aquele sonho de ser cabeleireira, ele surgiu, como foi? Conta pra gente. Bom, Carla, a minha história começou quando eu morava com minha tia, né, que é uma tia que eu tenho como mãe, que ela que me criou num certo período de tempo na minha adolescência. E ela era uma pessoa extremamente vaidosa, que gostava de se cuidar. E aí a gente, pela necessidade dela querer fazer o cabelo, e a cunhada dela já era cabeleireira, mas às vezes não tinha tempo de fazer, então eu decidi, dizer: "Tia, pega o produto com ela, que eu vou começar a fazer no seu cabelo, ela vai me ensinar e eu vou fazer", e eu tinha 12 anos a 13 anos de idade. Foi aí que eu iniciei gostando de beleza, das coisas de beleza, né, da área. Andressa, eh, a gente sabe que todo início é difícil, mas antes desse início, você estava conversando comigo nos bastidores, você disse que tinha muita dificuldade na época, que você não tinha muitos recursos, que a sua família era uma família com poucos recursos, uma família unida, mas com poucos recursos. Você perdeu uma irmã também. Recentemente. Recentemente você perdeu sua irmã e você poderia ter todos os motivos do mundo para desistir. Então, você passou por vários traumas, né? Eu acho muito, a sua história é muito impactante e a gente está aqui para ouvir você mesmo, que é uma história de muito sucesso. Eu tô vendo que você está emocionada, mas fala pra gente assim, porque naquele momento parecia que o que você está vivendo hoje não ia ser capaz. Mas o Isso. que você se apegou? Fala um pouco dessa história pra gente. Bom, a minha história ela é marcada, Carla, por muitos desafios, não foram poucos, foram muitos desafios que se eu fosse contar, teria que ser muitas horas e não dá, né. Então, eu vou contar, assim, um pouco resumidamente as principais, né, que fez com que eu chegasse até aqui. E uma delas foi quando eu iniciei realmente na área da beleza. Eu tinha tido uma filha também, tive recentemente com 17 anos para 18 anos também minha filha. Passei na gravidez dela, eu tive uma hemorragia, então eu fui, assim, um milagre de Deus, porque eu passei por muitas coisas na época. Passei também por uma dificuldade de um de uma traição também, assim que eu tive a minha filha, e foi algo, assim, que me machucou bastante, né, que me fez me sentir desvalorizada como mulher. E aí, num determinado tempo, eu comecei a ansiar, ter um desejo de realmente ter algo que contribuísse, né, na minha vida, porque eu sempre fui uma pessoa que eu sonhei muito, eu queria me formar em ser arquiteta. Eu queria muito ser arquiteta na época. Mas eu não me via com capacidade por ser mãe, ser nova. E um dia eu estava pedindo algo a Deus, querendo algo para me fazer, e aí eu estava assistindo com minha filha, ela bem novinha, e passou lá, eh, do curso da Embeleze. E daí eu comecei, tive o desejo, falei com a pessoa que eu estava na época, né, que era o meu esposo, para me fazer esse curso. E eu iniciei o curso. Só que iniciei o curso, fui fazendo o curso uma vez na semana, e depois veio a situação da gente se separar. Veio uma situação do meu pai, que ele, teve um câncer e estava já na beira da morte. E Então, assim, foi uma dificuldade muito grande para mim também enfrentar aquilo ali.
e depois uma separação. E dessa separação eu fiquei sozinha com minha filha, aluguei uma casa e fui morar com ela. Quando meu pai faleceu, a gente conseguia um valor pequeno na época, mas que era grande pra gente, e que na época chegava a ser R$ 6.000, R$ 6.000. E eu paguei outro curso, R$ 2.000 à vista, e era ali no Igapó, do lado, perto da minha tia. E aí começou outra dificuldade, porque naquela época as pessoas elas não faziam cabelo assim do nada com você, né? Elas tinham que vir por indicações, por mais que você botasse uma placa ou tivesse, elas não iam olhar para sua placa e querer fazer cabelo. Então, assim, eu cheguei a ter 4 clientes, que era 2 tia minha e 2 amigas delas. E eu fiquei lutando com elas 2, ganhava R$ 200, tinha uma pensão de R$ 300, pagava meu aluguel e ficava com minha filha. E passei muitas dificuldades, porque também minha mãe precisava, eu ajudava também minha mãe nesse sentido. Depois conheci outra pessoa, depois de quase 2 anos, que foi onde eu estou morando hoje, que é em Macaíba. Dessa situação, eu engravidei rápido, porque ele teve uma situação no casamento dele que nunca tinha tido filho, então eu acabei engravidando muito rápido. Tive minha filha e não deu certo também. Foi uma situação que também não deu certo, que aconteceram também várias coisas. E quando a minha filha estava com 6 meses, eu decidi me separar. E me separei novamente com outra filha, com 10 meses de idade, e aluguei uma casa por 250, e novamente eu com os R$ 300. E Então, longe da minha família, né, que foi o mais difícil, porque eu estava longe da minha mãe, dos meus irmãos, de quem poderia me ajudar. Então eu iniciei tudo sozinha, praticamente, com minhas filhas. Andressa, você falou que você teve 2 relacionamentos, ambos terminados por traição, que é uma coisa que traumatiza muito uma mulher. É, você teve seu pai com câncer, você só recebia R$ 300, pagava o aluguel com 250, Isso. e o que que você fazia com 50? Bom, Fala pra gente. foi assim, antes mesmo de eu separar dele, como eu já tinha comprado umas coisinhas da primeira vez, né, do meu pai, eu tinha só uma cadeira e um espelho, que esse espelho eu guardo até hoje, que é algo assim que foi do meu pai, né, daquele dinheiro daquela época. Então, quando eu me separei dele, eu comecei a vender trunfas e comecei a falar para as meninas: vou fazer cabelo. Só que eu dizia: como é que eu vou fazer? E aí, eu dessas trunfas, eu juntei um dinheirinho. Deus criou uma oportunidade de eu ir na casa do meu ex-sogro, que a gente tem uma conexão de se falar. E lá, ele passou o produto no cartão dele para mim, e eu dei um valor em dinheiro, né, que era o pouco que eu tinha, e comprei um único produto, bem em conta, mas eu consegui comprar aquele produto, e daí eu iniciei a trabalhar, né, com minhas filhas. E foi muito difícil, porque, assim, foi muito Deus, porque eu tive que fazer muito cabelo fiado, cabelo super barato, para poder trabalhar, porque o início da minha profissão foi amor, mas foi extremamente a necessidade de dinheiro, do financeiro, para poder cuidar das minhas filhas, porque eu não queria mais voltar para o relacionamento, né, devido ao que eu tinha passado, que foram muitas coisas, muitas situações. E eu fiquei com minhas 2 filhas sozinha, né, longe de todo mundo, como eu já falei. E foi muito Deus, né, muita oração, muito choro, muita renúncia. Não conseguia comprar nada para mim, porque ou eu pagava, eu comprava. Você tá todo o tempo emocionada. E porque são muitas coisas, né, que tá aí nesse coraçãozinho. Mas eu lembro que na época que a gente conversou, você falou que você, com esses R$ 300, que não dava para nada, você chegou a passar fome. Foi. Passei bastante dificuldade mesmo, que assim, são coisas que clientes minhas bem próximas, que me conhecem até hoje, elas sabem, né, que não foi fácil. E não é fácil, eu sei que cada um tem sua dificuldade e sua história,
Mas hoje, eu olhando para trás, assim, até eu me surpreendo, dizer assim, como é que eu consegui, né? Eu sei que não foi só eu, foi muito Deus me dando força, porque muitas das vezes eu quis desistir, eu quis deixar minhas filhas com os pais para mim poder arrumar um trabalho, assim, um trabalho que eu pudesse ganhar mais, porque no começo você não é valorizada, você não é tão reconhecida. E eu não tinha ninguém, nenhum suporte, nem financeiro, nem marido, nem cartão de crédito para comprar nada. Então foi assim, uma total dificuldade, né? Total dificuldade Você para mim. sabe que é mais bonito dessa história que a gente está ouvindo aqui é que você chegou a passar fome, mas o único valor que você teve de uma herança de seu pai, você investiu em educação. Você não teve. Outra pessoa poderia dizer assim: eu vou ali no supermercado. É, Você investiu na coisa certa. porque Isso forjou quem está aqui na nossa frente hoje. Uma Andressa de sucesso. Uma pessoa que foi traída por duas pessoas 2 vezes. Uma pessoa que passou fome. E o único valor importante que surgiu nas suas mãos, você investiu em educação. Andressa, você está muito emocionada, está muito lindo de ver. Fala pra gente assim, sabe? Esses desafios, você teve muita superação na sua carreira. Mas o que mais marcou nesse período? O que que aconteceu? Você disse assim, nossa, eu vou conseguir. a minha virada de chave, eu acho que foi quando eu me mudei de uma casa, depois da pandemia também, porque foi a pandemia, ela ensinou muitas coisas para todos nós, né? Principalmente eu aprendi que se a gente tiver fé em Deus e realmente acreditar, Deus, você, como eu digo sempre às meninas, a gente bota o pé e Deus dá o chão para você passar. E naquela alvoroço todinho que nós passamos naquele tempo, eh, eu clamei a Deus, pedindo a Deus, assim, que me ajudasse. Eu profetizei algo na minha vida. Eu passei muitas dificuldades, mas a partir daquele dia eu disse assim: Deus, eu quero viver o melhor. Se o Senhor tem e vê que eu mereço, eu quero agarrar com a minha fé e acreditar que o Senhor vai me dar isso. Então, assim, o Senhor começou a trabalhar a gratidão, muita gratidão, porque realmente eu tinha muitas tristezas e dores e raiva mesmo, da situação que eu passei com meus ex-maridos, de não cons não de deles não ter me dado nada, né, para me criar minhas filhas. Então, assim, foi algo que doeu muito, mas Andressa, você também você falou um pouco sobre uma doença que você teve isso, trabalhando. isso. Fala comigo, que a gente fala muita coisa e essa parte é tão fundamental e importante na sua vida. Eu acho que foi realmente a sua virada nesse momento. Foi assim, foi traição, aí depois perdeu seu pai do câncer, começou com nada ou quase nada, e depois você teve uma doença. Foi. Eu fui acometida de um câncer, né, que se alastrou no meu ovário e se instalou pelo meu corpo. E eu tive que trabalhar doente, né, com essa situação todinha, além de cuidar das minhas filhas sozinha, de educar, deixar na escola. Eu emagreci muito, então foi um momento, assim, de eu me conectar muito com Deus, foi através dessa doença, onde eu pensei que eu não ia mais viver, né. Cheguei a um ponto de eu dizer assim: "Senhor, como é que eu vou fazer?", como é que minha preocupação era só minhas filhas, né, não era nada mais do que minhas filhas. E muitas outras doenças que eu já tive, infecções que às vezes dá também da gente ficar muitas horas em pé, né, de muitas horas ali com quinturas, mas Deus me curou, foi algo um milagre, eu sou um milagre de Deus, eu creio assim, não só disso, mas também da pandemia, que eu também tive esse covid, e eu também fiquei caí no chão sem fôlego algum, na minha sala de 5 horas da manhã, e Deus deu um sopro de algo sobrenatural dentro da sala, que eu comecei a respirar novamente, onde eu dizia: "Senhor, eu vou morrer hoje", né. E Deus, ele me deu fôlego de vida novamente. E assim, teve essa situação, né, que foram muitas, como eu disse no início, não foi só essas, foram várias, mas estou aqui, né, E pra vamos contar. falar agora da parte empreendedora da Andressa. Andressa, você morou na casa da sua tia, ela tinha lojas e você vendia, você ajudava a sua tia, né?
E com isso também, na época que você só ganhava R$ 300, você tinha 2 filhas para se alimentar com aqueles R$ 300? Não, você pagava um aluguel de R$ 250 e só tinha 50. O que é que você fez? Eu vou vender trufa, né? É. Porque tinha a ver empreendedora na Andressa, né? Andressa, hoje você é uma das melhores profissionais da sua cidade. Você é especialista em alisamento. Você faz isso por quê? Primeiramente, eu amo, sabe o que eu faço? Eu comecei a amar realmente a cuidar de pessoas. Da forma que eu queria ser cuidada, da forma que eu queria que fizesse por mim, eu não tive chances, né, da forma que eu queria. Então eu aprendi a cuidar de pessoas, foi um dom que Deus me deu, e eu sempre gostei dessa área de empreendedorismo também. Como você disse, eu acho que eu comecei a empreender com trunfas na minha escola, quando eu estudava no ensino médio. Então o vizinho vendia trunfa a 50 centavos, eu comprava, vendia 80 e sempre me pagava R$ 1. E uma semana eu juntei R$ 100, porque eu gostava desse negócio e eu vendia as clientes da minha tia na época. Então, tá tudo dito. Você começou sua universidade com uns 12 anos, foi isso? E você começou a empreender com 12 anos e você é uma das cabeleireiras que mais vendem manutenção na tua cidade. Eu não sabia o porquê. Hoje a gente está conhecendo o segredo do seu sucesso. Você começou, você comprava trufa de 50 para vender por R$ 1. Tá certo, é isso aí. Estão ouvindo, né? Vocês estão ouvindo, né? E olha, Tem muita história por aí. e olha que eu não brinco com as clientes, eu só indico a elas, né, a se cuidar melhor, o porquê de fazer as manutenções, né, o porquê de se cuidar, que é uma necessidade, porque assim, o meu trabalho ele é baseado na praticidade. O que que as clientes buscam no alisamento? Praticidade de acordar, de ter um cabelo liso, né, de poder lavar e sair e chegar no canto já está ali, né, totalmente perfeito, né, para que elas não venham se preocupar. Então eu digo muito a elas: "Você demora aqui o tempo, mas depois você vai ter os resultados, né". Andressa, a gente ouviu aqui uma história linda, de sucesso. História de uma menina que passou muita dificuldade. Hoje é uma das melhores profissionais da sua cidade. O Acelera quer que você passe uma mensagem para quem está começando, uma mensagem da Andressa que você tem no seu coração, que você fala. Na hora da maior dificuldade da sua vida, você falou para você mesma. Fala para quem está lá em casa. Eu acho que a maior frase é assim: "Seja persistente, não desista e não se limite por nada", nem principalmente pelas suas dificuldades, né, porque é capaz da gente ser realmente empreendedora, sendo mãe solo, como eu fui de 2 filhas, e sem estabilidade nenhuma, nem financeiro e nem de pessoas para lhe ajudar, né, como eu fui com 2 filhas pequena, que não tinha ninguém para me ajudar. E teve um dia que eu chorava muito, porque minha filha, eu comecei a trabalhar com formol naquela época, a gente trabalhava muito com formol, e minha filha se arrastando, ela ficava na minha perna, segurando, chorando, e e eu continuei naquela dificuldade, eu continuei porque eu sempre dizia assim: "Eu vou passar dessa fase, eu vou passar dessa fase, é só mais uma fase que eu estou passando", como até hoje, sempre eu digo: "É só mais uma fase". Então somos capazes sim, né, de todas as coisas, só basta a gente ter fé, persistência, porque não vai ser fácil, e não é. Mas se a gente tiver perseverança, vai dar certo. Amém. Andressa, muito obrigada. A gente está muito feliz com sua apresentação. Nosso episódio foi lindo. Uma história de muito sucesso. Obrigada por estar aqui. Obrigada a você. E se você tem uma história inspiradora para contar, vem aqui para o Acelera Cabeleireiros.